Então, bom dia, senhores e senhoritas. Estamos começando mais uma aula ao vivo do Mande Bem no Enem. O tema da aula de hoje é potenciação, uma área muito importante da matemática e que serve de base para muitos outros assuntos, incluindo assuntos tratados nas aulas da seção de números do Mande Bem no Enem. Vamos começar então com a invenção da potenciação, que foi feita por René Descartes, que é um cientista famoso que fez grandes contribuições para a ciência, para a filosofia e também para a matemática. O livro mais famoso de René Descartes é um livro conhecido pelo nome Discursos sobre o Método, que foi publicado em 1637 na França. E René Descartes, então, foi quem inventou a simbologia da potenciação. Uma invenção muito simples, muito fácil de se entender e que, em poucos segundos, vai ficar muito claro a maneira como que Descartes escreveu a potenciação. Vamos começar com um exemplo usando o número 2. Vamos multiplicar o número 2 por ele mesmo várias vezes. A invenção de Descartes consistia simplesmente em dizer que se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o mesmo número multiplicado por ele mesmo, se criaria um símbolo, então, de que seria este número com o número de vezes que ele é multiplicado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes, esse número 7, então, é colocado aqui no alto do número 2. E assim, nós temos uma simbologia, essa é a simbologia criada por Descartes, na qual o número 2 é chamado de base e o número 7 chamado, então, de expoente. E a invenção da potenciação acaba aqui. A partir daqui, nós vamos descobrir as propriedades, as regras do funcionamento da potenciação, mas a invenção dela já está feita, já está criada por René Descartes. E veja como as propriedades aparecem de maneira muito natural. Repare que se eu tenho aqui 7 números 2 multiplicados, eu posso dividi-los em dois grupos. Eu posso dividir eles em um grupo com 3 2 agrupados e outro grupo com 5 2 agrupados, 4 2 agrupados. Totalizando, claro, os 7 2 que haviam na linha de cima. Estes 3 números 2 multiplicados, pela invenção da linha de cima, de que o número de vezes que o número é multiplicado aparece no alto do número na forma de um expoente, é que esses 3 números 2 multiplicados resultam no número 2 elevado ao expoente 3. Agrupando 4 números 2, nós temos o número 2 com o expoente 4, indicando 4 vezes a multiplicação do número 2. E nós já sabemos o resultado dessa conta, de que 7 números 2 multiplicados resultam em um número 2 elevado ao expoente 7. E é fácil perceber que o número 3 e o número 4 se relacionam com o número 7. E a operação matemática entre o número 3 e o número 4 que produz o número 7 é a operação de adição, a conta de mais. Então repare que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, para resultar em 2 elevado a 7, nós temos que os expoentes 3 e 4 são somados. Então veja, nós temos aqui o número 2 com os expoentes 3 e 4 somados, e isso resulta no número 2 elevado ao expoente 7. E repare que esta regra pode ser utilizada mesmo se a base não for o número 2. Se a base for o número 10, também as regras serão aplicadas igualmente. Se eu tiver
7 números 10 agrupados. Isso resulta em 10 elevado ao expoente 7. E da mesma maneira que fizemos com 2, podemos agrupar alguns dos 10. Agrupando aqui 4 10, nós temos 10 elevado a 4. Agrupando-se aqui 3 10, nós temos o 10 elevado a 3. E, novamente, a operação matemática entre o número 4 e o número 3, que resulta no número 7, é a operação de mais. E, portanto, temos novamente que o número 10 fica elevado ao número 4 somado com o número 3, que resulta, então, no 10 elevado ao expoente 7. E desses dois exemplos, nós podemos retirar aqui a primeira propriedade da potenciação, que escreveremos aqui no canto dessa lousa. Escreveremos aqui propriedades da potenciação. E, por exemplo, podemos pegar a primeira propriedade quando nós temos uma base que multiplica a mesma base, cada uma dessas bases com o seu expoente. A propriedade que deduzimos aqui é que esses expoentes serão somados. E podemos escrever essa propriedade genericamente, representando a base pela letra B, multiplicando outra base igual a ela. Podemos representar os expoentes 3 e 4 pelas letras x e y. E então, quando duas bases são multiplicadas, os expoentes serão somados. X mais y. E essa é conhecida como a primeira propriedade da potenciação. Vocês verão que as outras propriedades vão aparecer de maneira muito semelhante a essa propriedade inicial. A segunda propriedade da potenciação faremos da seguinte maneira. Vamos agrupar alguns números 2 e vamos agora, em vez de multiplicar dois grupos de números 2, vamos dividir dois grupos com o número 2. Lembrando que essa barra de fração significa uma operação de divisão entre os números. Então, nós sabemos que é possível simplificar esses números 2, é possível simplificar este número 2 com este de baixo, este outro de cima com este de baixo, este outro de cima e este de baixo, resultando em dois números 2 multiplicados que sabemos que pela invenção de Descartes, que dois números 2 multiplicados podem ser representados por um número 2 sendo a base e pelo número 2 sendo o expoente, indicando que são dois números 2 multiplicados. Agora, a parte de cima da fração, conhecida como numerador da fração, eu posso escrevê-la também utilizando a invenção de Descartes, de que 1, 2, 3, 4, 5 números 2 multiplicados podem ser representados por apenas uma base número 2 e o expoente 5, indicando 5 números 2 multiplicados. Da mesma maneira, o denominador, que é a parte de baixo aqui da fração, ela também pode ser representada como uma base e um expoente. Como existem 3 números 2 multiplicados, esse expoente é o número 3. E nós já sabemos o resultado dessa conta, nós já sabemos que o resultado dessa conta precisa ser 2 elevado ao expoente 2. Então reparem que eu tenho um expoente 5 no numerador, um expoente 3 no denominador.
E a operação matemática entre 5 e 3 que resulta no número 2 é a operação de subtração. Portanto, essa divisão entre duas bases iguais produz uma operação de subtração entre os expoentes, em que o expoente 5 subtraído do expoente 3 vai resultar na base 2 elevada ao expoente 2. E aqui aparece, então, a segunda propriedade da potenciação, em que duas bases iguais divididas fazem com que os expoentes sejam subtraídos. Colocaremos aqui também, no canto da lousa, essa segunda propriedade, em que eu tenho duas bases iguais sendo divididas, cada uma com seus expoentes. Os expoentes 5 e 3 podem ser representados pelas letras x e y. E para qualquer número que esteja aqui no lugar da base e para quaisquer número que estejam no lugar de x e y, nós teremos o resultado como sendo a subtração entre os expoentes. E temos aqui, então, nossa segunda propriedade da potenciação. Vamos agora deduzir a terceira propriedade da potenciação. Para deduzir a terceira propriedade da potenciação, utilizaremos a mesma forma de dedução. Vamos novamente escrever uma série de números 2 multiplicados. Como aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 número 2 multiplicados, podemos representar isso como apenas um número 2 elevado ao expoente 6. E podemos agrupar livremente esses números 2 multiplicados anteriormente. Eu posso juntar 2 a 2, posso juntar 3 e 3, posso juntar 4 e 2, posso juntar 5 e 1. Vamos agrupá-lo em duplas. Cada duplinha dessa pode ser representada pela base elevada ao expoente. Como é uma dupla, o expoente aqui é o expoente 2, que multiplica a mesma base 2 com o expoente 2, que multiplica uma terceira base 2 também com o expoente 2. E seguindo a mesma regra, podemos dizer aqui que nós temos três números multiplicados. E, pela invenção de Descartes, se eu tenho três números multiplicados iguais, eu posso representá-los como sendo um número apenas, elevado ao número de vezes que ele aparece. O nosso número é o 2 elevado a 2. Ele aparece 3 vezes, então o número 2 elevado a 2 recebe o expoente 3. E nós já sabemos o resultado dessa conta. Nós sabemos pela primeira linha escrita aqui na lousa que essa conta precisa resultar num 2 elevado ao expoente 6. E facilmente perceptível de que a operação matemática entre o número 2 e o número 3, que resulta no número 6, é a operação de multiplicação, a operação de vezes. Então, eu posso representar o número 2 elevado a um expoente e tudo isso elevado a um segundo expoente equivale a escrever esta base 2 e os dois expoentes multiplicados, já que a multiplicação entre 2 e 3 é que resulta no expoente 6. E aqui temos a terceira propriedade da potenciação, em que uma base elevada a um expoente e este conjunto elevado a um outro expoente equivale a multiplicar os dois expoentes. E essa regra funciona independente do valor da base, que pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, e também independente do valor dos expoentes. Então, o número 2 podemos representar pela letra B,
E os números 2 e 3 podem ser representados pelas letras x e y. Então, toda vez que teremos uma base elevada a um expoente e este conjunto elevado a outro expoente, isto equivale a dizer que esta base está elevada à multiplicação desses dois expoentes. E temos aqui, então, a terceira propriedade da potenciação. E reparem que, olhando para as três propriedades da potenciação juntas, ocorre um fato curioso, de que a primeira propriedade da potenciação envolve dois expoentes que são somados ao final da operação. Na segunda propriedade da potenciação, temos dois expoentes que são subtraídos. Na terceira propriedade da potenciação, temos dois expoentes que são multiplicados. E aí logo surge a pergunta, o que deve acontecer com dois expoentes que são divididos um pelo outro? O que será que deve resultar em uma base elevada a um expoente x dividido por um expoente y? Já que essas são as quatro operações matemáticas que sabemos resolver. A operação de mais, de menos, de vezes e de divisão. E agora só falta então descobrirmos qual é a propriedade que transforma uma base elevada a um expoente fracionário. Vamos começar com um exemplo numérico, assim como as outras propriedades. Vamos pegar agora uma outra base, utilizamos a base 2 muitas vezes, vamos usar agora a base 10. Eu quero descobrir o que significa a base 10 elevada ao expoente 1 sobre 2. Nenhuma das três propriedades permite que a gente descubra o valor disso diretamente. É a quarta propriedade que queremos descobrir com este exemplo. Como não sabemos o que vai ocorrer quando 10 for elevado a 1 sobre 2, vamos tentar modificar um pouco este número e ver que propriedades que aparecem. Veja, vamos utilizar aqui a terceira propriedade, de que uma base elevada a um expoente elevada a outro expoente corresponde a essa base elevada à multiplicação dos expoentes. Vamos pegar então esta base 10 elevada ao expoente meio e vamos elevar esta base a um outro expoente, ao expoente, por exemplo, ao expoente 4. Pela terceira propriedade da potenciação, podemos afirmar que o resultado dessa conta pode ser representado pela base 10 elevada ao expoente 1 sobre 2 multiplicado pelo expoente 4. E isso, então, resultaria no expoente 10. Lembrando que numa multiplicação entre duas frações, ou neste caso, na multiplicação da fração 1 sobre 2 pelo número 4, devemos completar aqui o denominador do número 4, que é o número 1, e a multiplicação de frações se dá multiplicando os dois números de cima, chamados de numeradores, com os dois números de baixo, chamados de denominadores. Isso resulta num 10 elevado a 4 sobre 2, e que podemos simplificar essa fração de que 4 dividido por 2, lembrando que a fração significa uma operação de divisão, resulta em 10 elevado ao expoente 2. E sabemos quanto vale o 10 elevado ao expoente 2. 10 elevado ao expoente 2 equivale a 100. Então veja que conseguimos sair de um expoente fracionário e chegar em um expoente inteiro. Mas ainda não é possível observar a propriedade envolvida no expoente fracionário. Vamos procurar fazer mais um exemplo aqui. Vamos pegar o mesmo número 10 com o mesmo expoente meio. Como queremos descobrir o valor desta operação matemática, vamos representar isso pela letra x. Já que não conhecemos o valor,
de 10 elevado ao expoente meio, vamos representar pela letra x. Muito bem. Para, então, conseguir descobrir o valor desse 10 elevado a meio, eu vou fazer uma operação matemática do lado esquerdo da equação e vou fazer a mesma operação matemática do lado direito da equação, de modo a manter o equilíbrio desta equação. Então, eu pegarei o lado esquerdo da equação e vou elevar o lado esquerdo da equação ao expoente 2. É permitido fazer isso? Sim, é permitido, contanto que do outro lado da equação eu faça exatamente a mesma operação, que é elevar o lado direito da equação ao expoente 2. Utilizando a terceira propriedade da potenciação, podemos afirmar que o lado esquerdo da equação pode ser representado pelo número 10, pela base 10, elevado ao expoente 1 sobre 2, que multiplica o expoente 2. E isso será igual a o número x, que não sabemos o valor dele, elevado ao expoente 2. O 10 elevado a essa multiplicação de expoentes, lembrando que o número 2 pode ser representado pela fração 2 sobre 1, teremos o número 10 elevado ao expoente 2 sobre 2, e que isso é igual ao nosso número x desconhecido elevado ao expoente 2. O expoente 2 dividido por 2 vai resultar no número 1, então temos que 10 elevado a 1 equivale ao nosso número desconhecido x elevado ao quadrado. E para aqueles que estão familiarizados com equações de segundo grau, sabem que nós podemos pegar esta equação que está representada aqui dentro desse retângulo e podemos escrever ela na ordem trocada, isto é, escrevendo o lado direito do lado esquerdo e o lado esquerdo do lado direito. E para aqueles, então, que estão familiarizados com as equações de segundo grau, vão facilmente perceber que o resultado de x elevado a 2 igual a 10 elevado a 1 pode ser representado por x elevado a 2 igual a 10, 10 elevado a 1 equivale a apenas um 10, e isso, então, resulta que este número x é igual a raiz quadrada do número 10. E com isso podemos então deduzir a quarta propriedade da potenciação, em que o número 10 elevado ao expoente meio, que corresponde ao número x, equivale à raiz quadrada do número 10. E a raiz quadrada não é necessário escrever o índice dela, mas a raiz quadrada, o índice da raiz, é o número 2. O mesmo número 2 que aparece aqui no denominador do expoente do 10. Esses dois números 2 são equivalentes. Isto é, a operação matemática que produz uma base elevada a um expoente fracionário é a operação de radiciação, as raízes. Portanto, ficamos com uma raiz quadrada, por exemplo, ou, melhor dizendo, uma raiz cúbica de uma base 10 elevado ao expoente 2 pode ser representada pela base 10 elevada ao expoente 2 dividido pelo expoente 3, no qual, então, o expoente 3, que é o denominador do expoente do 10, equivale ao índice da raiz, aonde o 10 estava antes. Generalizando, o 10 pode ser representado pela base B, o expoente 2 pode ser representado pela letra x e o índice da raiz pela letra y. E, finalmente, temos registradas as 4 propriedades da potenciação. E utilizaremos, então, essas propriedades para operacionalizar várias bases que têm operações de multiplicação, de divisão, de elevação e de radiciação.
E neste ponto da nossa aula, nós já somos capazes de resolver o primeiro exercício do Enem de exemplo que está presente nos materiais complementares aí da tela de vocês. O primeiro exemplo, então, retirado do Enem, perdão, faremos primeiro o segundo exemplo para utilizar essas propriedades. Então, o segundo exemplo diz assim o enunciado. Suponha que o modelo exponencial y igual a 363 vezes e elevado a 0,03 vezes x. Então, o enunciado do exercício fornece uma equação matemática, uma função matemática. Vamos escrevê-la para entendê-la melhor. A função matemática apresentada no problema é y igual a 363, que multiplica um certo número e desconhecido, elevado a o expoente zero vírgula 0,03 que multiplica o número x. Então, o Enem apresenta esta equação matemática e pede para fazermos algumas análises sobre ela. Então, o enunciado do exercício avisa que quando o número x é igual a 0, corresponde ao ano 2000. Vamos registrar essa informação. Quando o número x é igual a 0, isso corresponde ao ano 2000. Quando o x é igual a 1, isso corresponde ao ano de 2001 e assim por diante. E o enunciado também explica que o número y corresponde à população em milhões de habitantes no ano x de um determinado país. E este modelo matemático, esta equação matemática, serve então para estimar a população com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento entre 2010 e 2050. Portanto, essa equação matemática permite que façamos uma estimativa do número de pessoas com mais de 60 anos, que seria o número y, em função do ano x, representado aqui pelos números 0, 1, 2, 3, e que corresponde aos anos 2000, 2001 e assim por diante. Desse modo, o exercício deseja que a gente faça uma estimativa da população y, que estará com mais de 60 anos, no ano de 2030. E se seguimos aqui a ordem dos anos, se o ano 2000 corresponde ao x igual a 0, o ano 2001 ao x igual a 1, o ano de 2030 corresponde ao valor de x igual a 30. E o exercício, o enunciado do exercício também fornece uma informação adicional de que o número e, que não sabemos o valor dele, elevado a 0,3 resulta em 1,35. Teremos que utilizar esta informação para resolver o nosso problema. Então, basta seguir as instruções do problema e utilizar as propriedades da potenciação e seremos capazes de fazer o cálculo solicitado pelo enunciado. Vejam só, ele pediu, então, no enunciado, que descobríssemos a população y com mais de 60 anos no ano de 2030, o que corresponde a substituir na equação dada pelo enunciado o x pelo número 30. Então, vamos escrever o número y é igual a 363 multiplicado pelo número e elevado ao expoente 0,03 que multiplica o valor de x correspondente ao ano de 2030, que é o x igual a 30.
Então, primeiramente, vamos fazer esta operação matemática de multiplicação entre o número 0,03 e o número 30. 0,03 multiplicada pelo número 30. Primeiramente, o número 0 multiplica o número 3, que resulta em 0, depois multiplica o número 0, que resulta em mais alguns zeros. Pela regra de resolução de multiplicação por este método, completamos com um 0 aqui, antes de começar a operação de multiplicação com o número 3. E aí sim, o número 3 multiplicado pelo número 3 resulta em 9, e o número 3 multiplicado pelo número 0 resulta em 0. Após essa etapa, fazemos a soma entre as duas linhas da nossa operação matemática, que resulta em 90. Entretanto, como temos nos fatores da multiplicação duas casas decimais, no nosso resultado também teremos duas casas decimais. E finalmente o resultado dessa conta, então, 0,90, com duas casas decimais, mas que também pode ser representado simplesmente por 0,9. Então, temos aqui o número y igual a 363, que multiplica o número e elevado ao expoente 0,9. Entretanto, o enunciado do exercício não nos forneceu o valor do número e elevado a 0,9. Ele forneceu o valor do número e elevado ao número 0,3. Para sairmos dessa enrascada, utilizaremos a terceira propriedade da potenciação, em que uma base elevada a um expoente elevado a outro expoente resulta nessa base elevada à multiplicação desses expoentes. Então faremos o seguinte truque matemático. Vamos pegar este número e elevado ao expoente 0,3, que sabemos que resulta em 1,35. Queremos produzir um número e não elevado a 0,3, mas um número e elevado a 0,9. E é fácil perceber que para o expoente 0,3 se transformar no expoente 0,9, basta que ele seja multiplicado pelo número 3. Vejamos aqui do lado. Se eu utilizar o número 0,3 e multiplicá-lo pelo número 3, teremos 3 vezes 3, 9, 3 vezes 0, 0, e como na multiplicação tem uma casa decimal, no resultado também é necessário uma casa decimal, 0,9. Para que eu consiga multiplicar o expoente 0,3 e se transformar em 0,9, eu vou utilizar a terceira propriedade da potenciação, em que minha base é o número e, o meu primeiro expoente será o número 0,3 e o meu segundo expoente será o número 3, que multiplicado pelo expoente 0,3 vai me resultar no expoente 0,9. Então temos aqui que o número e elevado a 0,3 resulta em 1,35. Para multiplicar o expoente 0,3 pelo número 3, basta elevar esta base a um novo expoente 3. Entretanto, para que essa operação seja verdadeira, como eu utilizei o lado esquerdo da equação e elevei ao expoente 3, o lado direito da equação também precisa ser elevado ao expoente 3. Com isso, utilizando a terceira propriedade da potenciação, em que uma base elevada a um expoente elevada a outro expoente resulta na base elevada à multiplicação dos expoentes, teremos então que e elevado a 0,3 elevado a 3 resulta aqui na base e elevada ao expoente 0,9. E para calcularmos o valor dessa base elevada a 0,9, precisamos calcular o número 1,35 elevado ao expoente 3. E, pela invenção de Descartes, o número 1,35 elevado ao expoente 3 corresponde a
o número 1,35 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E, infelizmente, não há um caminho curto para se resolver essa operação de multiplicação. Teremos que fazer esses cálculos um por um para chegar no resultado esperado. Então, temos que fazer o número 1,35 multiplicado por ele mesmo. E o resultado deve ser multiplicado novamente pelo número 1,35. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 3, 15. Somado com 2, 17. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Somado com 1, 6. Na linha de baixo, inicia-se com 1, 0 e faça a mesma multiplicação com o número 3. O número 3 vezes o número 5 resulta em 15. O número 3 vezes o número 3 dá 9, somado com o número 1 resulta em 10. Vai o número 1. 3 vezes o número 1 resulta em 3, somado com 1, 4. E para a próxima linha, devemos começar a próxima linha com 2 zeros na multiplicação. E faremos novamente a multiplicação, só que utilizando o número 1. 1 vezes o 5 resulta em 5. 1 vezes o 3 resulta em 3. 1 vezes o 1 resulta em 1. Essas três linhas devem ser somadas. E, como temos nos fatores da multiplicação um total de 4 casas decimais envolvidas, o nosso resultado também deve ter 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Como o exercício do Enem é um teste, e vocês podem reparar aí na página de vocês, que temos 5 alternativas para os testes, provavelmente não precisamos de toda essa precisão no resultado. Podemos arredondar, podemos pegar apenas as 2 primeiras casas decimais, utilizar então o número 1,82 e temos que multiplicar novamente pelo número 1,35. E o Enem exige, então, que o aluno tenha habilidade em resolver essas operações de multiplicação. 5 vezes 2 resulta em 10, vai 1. 5 vezes 8, 40, 41, vai 4. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. A segunda linha deve iniciar com 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3, somado com 2, 5. A terceira linha deve se iniciar com 2 zeros. 1 multiplicado por 2 é 2. 1 multiplicado por 8 é 8. 1 multiplicado por 1 é 1. E como nos nossos fatores nós temos um total de 4 casas decimais, o resultado final também deve ter 4 casas decimais. E finalmente estamos próximos de conseguir calcular o valor do número y. O número y deve ser calculado multiplicando-se o número 363 pelo número e elevado ao expoente 0,9. E acabamos então de concluir que o número e elevado ao expoente 0,9 pode ser representado pelo número 2,4570 e novamente não necessitamos de toda essa precisão, vamos utilizar apenas 2 casas decimais, 2,45, entretanto, como terceira casa decimal é o número 7, é natural que arredondamos o número 5, que é a segunda casa decimal, para cima. E podemos afirmar então que o e elevado a 0,9 é aproximadamente representado por um número, um sinal de igual e um tio acima do sinal de igual, a 2,46. E finalmente faremos a última multiplicação do problema, que é multiplicar então o número 363
pelo número 2,46. E o resultado dessa conta já vai dar a pergunta do exercício, que é a população Y quando o x é igual a 30. Então, a última multiplicação, faremos aqui 2,46, que multiplica o número 363. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 4, 12, 13, vai 1. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. A segunda linha inicia com 0. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 4, 24, com 3, 27, vai 2. 6 vezes 2, 12, com 2, 14. A terceira linha deve começar com 2 zeros. E reparem que a terceira linha será multiplicada pelo número 3. Só que já sabemos o que acontece porque já fizemos a multiplicação com o primeiro número 3. E sabemos que o número 3 multiplicado pelo número 246 resulta na linha 738, que podemos escrever aqui embaixo. Essas três linhas devem ser somadas. E 8. E como nos fatores nós temos um total de 2 casas decimais, o nosso resultado também tem um total de 2 casas decimais. E, finalmente, o número Y, que é a população com mais de 60 anos nos países desenvolvidos no ano 2030, que corresponde ao x igual a 30, é aproximadamente 892,98. E o enunciado indica que esse valor é na unidade de milhões de habitantes. Como fizemos alguns arredondamentos, nós vamos procurar nas respostas do enunciado o número mais próximo deste resultado que nós encontramos. E é fácil perceber que o número mais próximo do resultado encontrado por nós é a alternativa E do exercício 2, que é 870,910 milhões. Vamos ver a última linha do enunciado para ficar mais claro. Estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre os números 870 e 910 milhões. Então temos o nosso resultado, 892 milhões, está entre 870 e 910 milhões, resposta E do exercício do Enem. Então está respondida essa questão do Enem, uma questão complexa, mas que utiliza então as propriedades de potenciação. Uma vez então deduzidas as 4 primeiras propriedades da potenciação, vamos explorar mais alguns resultados muito interessantes que conseguimos com essa invenção de René Descartes, que é utilizar expoentes para representar uma multiplicação entre vários números. Lembrando que vocês podem enviar perguntas online e responderemos aqui ao vivo para você. Temos já uma primeira pergunta? Pode falar. Na verdade, é uma pergunta um pouco anterior ao exercício, que é referente à propriedade da potenciação, é a última propriedade que você explicou. A Karen, aqui do Distrito Federal, ela fez uma espécie de pergunta, ela colocou assim, ela fez uma analogia referente à última propriedade. Quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra, certo? Karen, você precisa explicar um pouquinho melhor para a gente o que significa a sombra do sol. Vamos ver se nós entendemos que a Karen está fazendo uma analogia de que esta raiz quadrada poderia ser o telhado de algum tipo de estrutura em que o expoente x está na sombra.
e que o índice y está fora dessa estrutura, então está no Sol. E, nesse sentido, o x que estava na sombra vai para o numerador do expoente, que estaria no Sol, e o índice y viria para baixo e ficaria na sombra. Acredito que é essa analogia que a Karen quis fazer. As analogias são muito boas para ajudar nós a memorizar essas regras de potenciação, já que ao longo do ensino médio e no Enem, nós temos muitas regras que devem ser memorizadas. Portanto, todo tipo de analogia é muito bem-vinda para facilitar o cérebro humano de memorizar essas propriedades. É isso mesmo, ela concordou que é isso mesmo que ela tentou fazer, essa analogia. Que bom, fico feliz de ter acertado de primeira a analogia dela. Vamos explorar então mais algumas propriedades da potenciação. Vejam só o que Descartes apresenta para a gente na sua invenção. Vamos utilizar agora uma base diferente, vamos utilizar a base 10. Pela invenção de Descartes, sabemos que 10 elevado ao expoente 1 significa o 10 multiplicado por ele mesmo apenas uma vez, o que resulta simplesmente no resultado 10. Sabemos também que o número 10 elevado ao expoente 2 significa o 10 multiplicado por ele mesmo duas vezes, 10 vezes 10, e que isso resulta no resultado 100. Continuando nessa mesma linha, 10 elevado ao expoente 3 é o número 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que resulta em 1000. E, só mais um, 10 elevado ao expoente 4 significa o 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que resulta em 10.000. E isso não traz nenhuma novidade para o nosso estudo. Isso é exatamente a invenção de Descartes de que o expoente representa o número de vezes que os números serão multiplicados. Vou repetir o número 10 aqui para manter a simetria. O que nós vamos fazer agora não é o processo de aumento do expoente, que nós já conhecemos, mas vamos explorar o processo inverso de redução do expoente. Repare que aqui na lousa nós temos o expoente 4, que diminui uma unidade se transformando no expoente 3, que diminui novamente uma unidade transformando no expoente 2 e que diminui mais uma vez a unidade se transformando no expoente 1. E fazendo este movimento, nós percebemos que do expoente 4 para o expoente 3 equivale a sair do número 10.000 para o número 1000. E sair do número 10.000 para o número 1000 equivale a utilizar o número 10.000 e fazer a operação de divisão, dividir o número 10.000 por 10 e chegar no número 1000. Da mesma maneira, para sair do número 1000 e chegar no número 100, nós fazemos novamente uma operação de divisão pela base 10. E para sair do número 100 e chegarmos no número 10, mais uma vez fazemos a operação matemática de divisão do número 10. Agora, vamos seguir esse padrão para descobrir o que acontece quando o número 10 for elevado a outros expoentes menores do que 1. Seguindo aqui o padrão, o expoente 4 se transformou no expoente 3, seguido do expoente 2, seguido do expoente 1. Então, o próximo expoente, reduzindo-se uma unidade por cada passagem, seria o expoente 0. Vamos descobrir agora o que significa uma base elevada ao expoente 0. Seguindo o nosso padrão, se a cada redução de expoente equivale a fazer uma operação de divisão pelo número 10, a próxima operação de redução do expoente 1 para o expoente 0 deve seguir o mesmo padrão. Então, novamente, faremos uma divisão pelo número 10 e descobrimos uma propriedade muito importante da potenciação,
de que uma base elevada ao expoente zero resulta no número 1. E a prova disso é o padrão de divisões do número 10, de que o número 10 elevado a 1 equivale a 10 e que então reduzir um expoente significa dividir pela base 10 e chegar no resultado 1. E já já faremos essa mesma operação matemática com outra base, que não seja a base 10, para que vocês percebam que essa propriedade do expoente zero, ela funciona para qualquer valor da base 10. Se a base aqui não for 10, for base 2, também vai ocorrer de o 2 elevado ao expoente zero resultar em 1. E podemos agora, inclusive, descobrir o significado de uma base elevada a um expoente negativo, seguindo exatamente o mesmo padrão. Se do número 1 para o número 0 diminui uma unidade, do número 0 para o número menos 1 diminui uma unidade, temos que fazer mais uma vez a operação matemática de divisão pelo número 10. E faremos aqui então mais uma divisão, em que o número 1 será dividido pelo número 10. Podemos representar essa operação através de uma fração, número 1 dividido pelo número 10, e podemos também representar isso através de um número decimal 0,1. E podemos continuar esse processo descobrindo então o significado do número 10 elevado ao expoente menos 2, que novamente faremos mais uma divisão pelo número 10. Isso pode ser representado então por uma fração 1 sobre o número 10 elevado ao expoente 2 e que em números decimais teremos o resultado 0,01. Fazendo então essa experimentação matemática, deduzimos então as propriedades do expoente 0 e dos expoentes negativos do número 10. Vamos fazer isso mais uma vez apenas, só que alterando a base, mostrando que se a base não for o 10, o resultado será exatamente o mesmo. Então, se ao invés de utilizarmos a base 10, utilizarmos a base 2, chegaremos em propriedades muito semelhantes. Temos que o número 2 elevado ao expoente 1 equivale ao número 2 multiplicado por ele mesmo só uma vez, que resulta no número 2. A base 2 elevado ao expoente 2 significa o 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes, que resulta no número 4. 2 elevado ao expoente 3 é o número 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que resulta em 8. E o número 2 elevado ao expoente 4 significa o número 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que resulta em 16. Repare que conforme eu diminuo o expoente de 4 para 3, para 2, para 1, eu tenho que o número 16 se transforma em 8, que se transforma em 4, se transforma em 2. E é fácil perceber que o número 16 para se transformar no número 8 é uma operação de divisão pela base 2. O número 8 para se transformar em 4 é novamente uma divisão pelo número 2. E o número 4 para se transformar em 2 é mais uma vez a divisão pelo número 2. E não poderia ser diferente na próxima passagem, em que o expoente novamente diminui uma unidade de 1 para 0, em que temos 2 elevado a 0, equivale ao número 2 dividido mais uma vez pelo número 2, que resulta no 1. Mostrando então que para qualquer valor da base elevada ao expoente 0, o resultado será 1. Da mesma forma, diminuímos mais uma vez o expoente, 2 elevado a menos 1, temos mais uma divisão por 2, em que temos o número 1 dividido pelo número 2, lembrando que dividido pode ser representado por uma fração, e 1 sobre 2
pode ser representado em número decimal por 0,5. Mais uma vez, temos uma redução do expoente para o expoente menos 2. Isso equivale a pegar a fração 1 sobre 2, dividir por 2 mais uma vez, que se transformaria em 1 sobre 2 elevado a 2, que resultaria em 1 sobre 4. E, em número decimal, esse 1 sobre 4 seria 0,25. Então, percebemos um padrão de comportamento da potenciação que independe da base que está sendo utilizada. E podemos escrever essas novas propriedades da potenciação da mesma maneira que escrevemos as 4 primeiras, utilizando uma letra B representando uma base genérica, mostrando que as regras que nós estamos deduzindo, as propriedades que estamos deduzindo aqui, elas são válidas para qualquer que seja a base envolvida. Então vamos registrar mais algumas propriedades que apareceram neste quadro. Primeira propriedade que se evidencia é que a base B, independente de qual seja esse valor, elevado ao expoente 0, resulta em 1. E este é um resultado válido para qualquer valor da base. Aqui também fica bastante evidente que qualquer que seja a base elevado ao expoente 1 resulta no próprio valor da base. O número 2 elevado ao expoente 1 resulta em 2, e no exemplo anterior, o número 10 elevado ao expoente 1 também resulta em 10. Daqui desse quadro também percebemos que quando nós temos uma base elevada ao expoente menos 1, como é o caso aqui do número 2 elevado ao expoente menos 1, o que ocorre é que o número 2 se transforma na fração 1 sobre 2. Nós dizemos então que o sinal expoente negativo corresponde a inverter a base. O resultado vai ser o inverso da base. O inverso da base é 1 sobre a base. Da mesma maneira, percebemos que a base elevada ao expoente menos 2 corresponde ao inverso da base elevada ao expoente 2. E assim podemos generalizar essa regra de que quando temos uma base elevada a um expoente negativo menos x, isso equivale a dizer que o resultado é 1 sobre a base elevada ao expoente x. Então temos com isso mais 3 propriedades nos retângulos em vermelho que são dedutíveis diretamente da potenciação. E a partir então dessas propriedades nós vamos fazer alguns exemplos para entender melhor como utilizar todas as propriedades em conjunto. Vamos organizar então essas 3 novas propriedades aqui neste canto da lousa junto com as outras. A base elevada a 0 sempre resulta em 1. A base elevada a 1 resulta nela mesma. E uma base elevada a um expoente negativo corresponde ao inverso da base elevada ao expoente sem o sinal de menos. Então temos aí mais 3 propriedades muito interessantes da potenciação. E vamos aos exemplos que vão tornar muito mais claros todo o uso dessas propriedades.
Temos mais alguma pergunta dos nossos espectadores? Por enquanto não, Gustavo. Por enquanto não. Então vamos aos exemplos, vamos ver se algumas perguntas surgem através dos exemplos. Começamos com exemplos bastante simples, apenas para exemplificar as 3 novas propriedades que encontramos aqui. Por exemplo, o número 1,37 elevado ao expoente zero segue exatamente a regra de que qualquer base elevada ao expoente zero resulta no número 1. Da mesma forma, se temos uma fração 1 sobre 3 elevada ao expoente zero, isso também resulta no número 1, mostrando então a primeira nova propriedade que deduzimos aqui. Temos uma pergunta? Temos sim. O Levi está perguntando, e se acontecesse se uma base tivesse um expoente fracionário negativo? Ah, muito bem. Nós faremos então, nós vamos utilizar a terceira nova propriedade de expoente negativo unida com a quarta propriedade de expoente fracionário. E faremos isso em 2 etapas, separando as 2 etapas. Então, vamos pegar aqui um número, por exemplo, o número 3, e vamos elevar a um expoente negativo e fracionário. Vamos elevar o número 3 a menos 3 sobre 2. Primeiro vamos utilizar a propriedade do expoente negativo. A propriedade do expoente negativo mostra que uma base elevada a um expoente negativo corresponde ao inverso dessa base elevada ao mesmo expoente, só que positivo, 3 sobre 2. Em seguida, vamos utilizar a quarta propriedade da potenciação deduzida na aula de hoje para escrever que o número 3 elevado ao expoente 3 sobre 2 corresponde a uma raiz do número 3, em que, seguindo a analogia da Karen, o número 2 que está na sombra vai para a luz e o número 3 que está na luz vai para a sombra. E este seria o resultado. Entretanto, em matemática não é permitido que a gente termine uma operação matemática com uma raiz no denominador. Então, nós temos que fazer uma operação aqui chamada de racionalização. Primeiro, vamos calcular o resultado do número 3 elevado ao expoente 3. Seguindo, então, a invenção de Descartes, o número 3 elevado ao expoente 3 corresponde ao número 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, nós temos aqui 1 sobre a raiz quadrada de 27. E não entraremos em detalhes na aula de hoje do processo de racionalização, mas para eliminar a raiz do denominador, podemos multiplicar essa fração por uma outra fração contendo a raiz quadrada de 27 no numerador e a raiz quadrada de 27 também no denominador. Com isso, teremos que o numerador será o número 1 multiplicado pela raiz quadrada de 27, que resulta na raiz quadrada de 27. E no denominador, nós temos a raiz quadrada de um número multiplicada pela raiz quadrada do mesmo número. E isso resulta no próprio número sem a raiz quadrada. E por fim, nós teríamos ainda que simplificar esta raiz quadrada de 27, fatorando o número 27. Dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. E como eu tenho aqui 3 números 3 e uma raiz quadrada, cada dupla de número 3 podem sair da raiz. Isso resulta em 3 que multiplica a raiz quadrada do 3 que sobrou dentro da raiz, dividido por 27.
E finalmente ainda podemos simplificar o número 3 com o número 27, dividindo os dois pelo mesmo número, pelo número 3. 3 dividido por 3 resulta em 1, 27 dividido por 3 resulta em 9. E finalmente, a pergunta do Levi, 3 elevado a menos 3 meios, resultou então finalmente em a raiz quadrada de 3 dividido por 9. Então, excelente pergunta do Levi, muito obrigado, Levi, pela sua pergunta. E veja então que nós exploramos duas propriedades da potenciação separadamente. Primeiramente, aplicamos o sinal de menos, que faz com que a base seja invertida, e em seguida aplicamos a propriedade do expoente fracionário. Após aplicarmos a propriedade do expoente fracionário, deixou de ser um problema de potenciação, passou a ser um problema de racionalização. Temos mais uma pergunta? Sim, na verdade é uma dúvida. O Fábio Lucas, do Mato Grosso, ele gostaria que você explicasse de novo como o número 27 do denominador saiu da raiz. Podemos explicar isso de duas maneiras diferentes. Uma maneira vamos utilizar uma maneira utilizando as propriedades de potenciação. Veja que o número, a raiz quadrada do número 27, utilizando então a quarta propriedade da potenciação, nós podemos escrever ela como sendo a base 27 elevado ao expoente 1 sobre 2. Lembrando que o 27, se não tem nenhum expoente no número 27, a gente pode dizer que o 27 está elevado ao expoente 1. Então, o expoente 1 vai para o numerador do expoente e o índice 2 vai para o denominador do expoente. Muito bem, reparem que nesta etapa do processo, nós fizemos a multiplicação entre uma raiz quadrada de 27 e outra raiz quadrada de 27. O que equivale pegar este número 27 elevado ao expoente meio e multiplicar pelo mesmo 27 elevado ao expoente meio. E agora vamos utilizar a primeira propriedade da potenciação, que está representada aqui, que quando temos duas bases multiplicadas, no nosso caso as duas bases são o número 27, os dois 27, elevado aos expoentes, corresponde à mesma base elevada à soma dos expoentes. Portanto, teremos aqui o número 27, elevado ao expoente 1 sobre 2, somado com o expoente 1 sobre 2. Isso resulta no número 27, elevado a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, é uma soma de frações. Eu só posso fazer a soma de frações se o denominador for igual. Temos já o denominador igual. Podemos então somar o número 1 de cima com o número 1 de cima, resultando em 2 sobre 2. 2 dividido por 2, sabemos que é 1. Isso equivale a 27 elevado a 1, que pela segunda nova propriedade aqui da potenciação, um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E com isso, provamos que a raiz quadrada de 27 multiplicada pela raiz quadrada de 27 resulta no número 27 através da primeira propriedade da potenciação. Mais uma pergunta? Sim. A Gabi, de Minas Gerais, ela está pedindo para você explicar novamente a questão da potenciação negativa. Vamos pegar mais alguns exemplos, então, para entender melhor a potenciação negativa. Vamos começar com números bem simples e vamos complicando progressivamente. Então, lembrando que um número, por exemplo, o número 3, elevado ao expoente menos 1, corresponde ao inverso do número 3, que é 1/3, elevado ao mesmo expoente, só com um sinal positivo. Se eu tiver
Agora, uma fração, por exemplo, uma fração 3 sobre 2 elevada ao expoente 1, menos 1, teremos o inverso dessa fração. O inverso da fração 3 meios é a fração 2 terços. E tudo isso elevado ao expoente 1 com o sinal positivo, o que resulta em simplesmente 2 terços. Vamos mais um exemplo. E se tivermos a fração 3 sobre 2 elevada ao expoente menos 2? O sinal de menos indica que devemos inverter a fração e se transformar numa fração 2 terços. Com o mesmo expoente 2, só que sem o sinal de menos, com o sinal positivo. Quando uma fração é elevada a um expoente, cada um dos elementos da fração recebe este expoente. E, finalmente, 2 elevado a 2 resulta em 4. E 3 elevado a 2 resulta em 9. Então, temos aí bons exemplos de expoente negativo. Se ainda tiver um outro caso, por exemplo, de um número decimal, 1,2 elevado ao expoente menos 3, seguimos exatamente o mesmo padrão. O sinal de menos indica que devemos pegar o inverso do número 1,2, que é 1 sobre 1,2, e isto elevado ao expoente 3 com o sinal positivo. Então temos aí vários exemplos de expoentes negativos. Veremos mais para frente essa propriedade envolvida dentro de outros exemplos. Mais uma pergunta? Temos sim, a Fernanda Dantas da Bahia, ela gostaria de saber como retirar o número decimal de dentro da raiz. Retirar o número decimal de dentro da raiz seria um assunto para uma outra aula, uma aula de raízes quadradas. Então deixaremos essa pergunta para uma próxima oportunidade. Mais alguma? Só isso no momento. Então vamos agora ver mais alguns exemplos para explorar as propriedades da potenciação misturadas todas num exercício só. Por exemplo, pegaremos aqui o número 2 elevado ao expoente 3 elevado ao expoente 4, que multiplica a base 2 elevada ao expoente 5, dividido pela base 2 elevada ao expoente 6. Veremos como as várias propriedades da potenciação se evidenciam neste exemplo. Repare que 2 elevado a 3 elevado a 4 corresponde à terceira propriedade da potenciação, em que uma base elevada a um expoente elevada a outro expoente corresponde à base elevada à multiplicação desses expoentes. E, portanto, 2 elevado a 3 elevado a 4 podemos escrever como sendo 2 elevado à multiplicação entre 3 e 4, que resulta em 12. Então, 2 elevado a 3 elevado a 4 pode ser escrito como 2 elevado a 12, que multiplica este 2 elevado a 5 e que divide este 2 elevado a 6. Agora, vamos utilizar a primeira propriedade da potenciação, em que as duas bases multiplicadas geram uma soma nos expoentes. Eu tenho duas bases iguais, 2 vezes 2, elevado aos seus respectivos expoentes. Vamos somar os expoentes. O expoente 12 somado ao expoente 5 resulta no expoente 17. Então, teremos o número 2 elevado ao expoente 17, dividido pelo número 2 elevado ao expoente 6. E vamos usar agora a segunda propriedade da potenciação, de que quando temos a mesma base dividida, os expoentes devem ser subtraídos. Então, nós temos a mesma base 2 sendo dividida e os expoentes devem ser subtraídos. 17 menos 6 resulta em 11. Então, o resultado dessa conta seria 2 elevado ao expoente 11. Então, veja que nesse exemplo nós temos 3 propriedades da potenciação sendo utilizadas ao mesmo tempo. Um último exemplo para esclarecer uma dúvida, inclusive relacionando com o expoente negativo, seria um caso parecido com este final do nosso exercício, em que tem duas bases divididas, só que com o expoente do denominador negativo. Vejamos como ficaria esse exemplo.
2 elevado a 17 dividido por não 2 elevado a 6, mas 2 elevado a menos 6. Vejamos como ficaria o resultado deste exercício. Pela segunda propriedade da potenciação, quando duas bases são divididas, devemos subtrair os expoentes. E aí temos que fazer essa operação com um pouco mais de cuidado. O expoente de cima, representado pelo x, que é o 17, deve ser subtraído do expoente de baixo. Entretanto, o expoente de baixo, ele já é negativo. Então, a operação matemática que faremos entre o 17 e o menos 6 será 17 subtraído, o sinal de subtração vem da segunda propriedade, porque as duas bases estão divididas, subtraído do expoente de baixo, que é menos 6. E sabemos, então, que quando temos dois sinais de menos consecutivos, isso equivale a um sinal de mais. Então, ficaria 17 somado com o número 6, que resultaria, então, no expoente 23. Assim, o número 2, dividido pelo número 2, elevado a 17, elevado a menos 6, a subtração dos expoentes dará 17 subtraído do número menos 6, que é 17 menos menos 6, que se transforma em uma operação de mais, de modo que o resultado deste exemplo é 2 elevado a 23. Enfim, temos aí um bom repertório de exemplos para explorar as propriedades da potenciação. Temos mais uma pergunta? Temos sim, o Edênio, do Rio Grande do Norte. Ele pergunta como resolver a multiplicação de potências fracionárias. Se você poderia dar um exemplo. Claro, é muito simples. A multiplicação de potências, ela ocorre na terceira propriedade da potenciação, quando temos uma base elevada a um expoente elevada a outro expoente. A regra dessa terceira propriedade, ela não se altera caso os expoentes x e y sejam fracionários. Vejamos este exemplo. Se eu tiver a base 10 elevado ao expoente 2 sobre 3 e este conjunto elevado ao expoente 3 sobre 5, utilizando a terceira propriedade da potenciação, esta conta equivale a escrever a base 10 elevada ao expoente 2 sobre 3, que multiplica o expoente 3 sobre 5. Neste momento, iremos fazer, então, a multiplicação de duas frações. O fato de essas duas frações estarem no expoente do 10 não altera a regra de operação delas. A multiplicação de frações se dá multiplicando os dois numeradores, o número 2 com o número 3, e os dois denominadores, o número 3 com o número 5. Isso resulta na base 10 elevado a número 2 multiplicado pelo número 3 resulta no número 6, número 3 multiplicado pelo número 5 resulta no número 15. Neste ponto, nós temos que perceber que esta fração 6 sobre 15 pode ser simplificada, como qualquer fração. Podemos dividir o número 6 e o número 15 pelo mesmo número, o número 3, resultando em 2 no numerador e 5 no denominador. Finalmente, isso resultaria em 10 elevado a 2 quintos, que, aproveitando que chegamos a esse resultado, utilizando a quarta propriedade da potenciação, podemos afirmar que isto equivale a dizer que nós temos uma raiz de 10, o índice da raiz é o número 5, e o expoente do 10 é o número 2. E temos aqui uma raiz quíntupla de 10 elevado ao quadrado, mostrando assim o que acontece quando temos dois expoentes multiplicados quando eles são fracionários. Basta seguir as mesmas regras de multiplicação de frações já conhecidas. Certo. Temos mais uma pergunta? Podem fazer.
Uhum. Bom, o importante é identificar no exercício qual das propriedades que será utilizada. Então, a soma de potências ocorre quando quando eu tenho duas bases iguais que são multiplicadas. Por exemplo, a base 3 multiplicada pela base 3, cada qual com o seu expoente. Como são duas bases iguais multiplicadas, devemos somar os expoentes. Ficaria 3 elevado ao número 2 somado com o número 3, que resulta então no número 3 elevado ao expoente 5. Caso a gente tenha uma situação como essa, 3 elevado ao expoente 2 multiplicado por 5 elevado ao expoente 3, não podemos utilizar as propriedades de potenciação, porque as propriedades de potenciação só são válidas quando duas bases iguais são multiplicadas. Portanto, nesse caso aqui, não seria possível utilizar as propriedades de potenciação. Teríamos que fazer o cálculo puramente, fazendo o cálculo de que 3 elevado a 2 equivale a 9, que 5 elevado a 3 equivale a 125, e que esta conta resulta em 2025. Então, as propriedades de potenciação só serão válidas quando as bases forem iguais. E a subtração de expoentes ocorre quando as duas bases são divididas, que pode ser representada da seguinte maneira. Eu posso pegar uma base 7 e representar a divisão por uma fração, 7 elevado a 8, 7 elevado a 5, que resulta, então, como são duas bases divididas, os expoentes devem ser subtraídos, 7 elevado a 8 menos 5, que resulta em 7 elevado a 3. Essa é uma maneira de representar a divisão entre duas bases. Também podemos representar a mesma divisão entre duas bases, só que utilizando o sinal de divisão. E isso resulta na mesma propriedade de que duas bases divididas é a base elevado à subtração dos expoentes, que resulta então em 7 elevado a 3. E para incorporar essas propriedades da potenciação, para que vocês fiquem craques em utilizá-las, é necessário treino e muito treino. Então busquem exercícios de potenciação para resolver, para se acostumar com essas propriedades. Quanto mais exemplos vocês fizerem, mais claro vão ficar essas propriedades. E vamos agora para a última parte desta aula de potenciação, que é explorar um tipo de potência especial, que são as potências de 10. As potências de 10, elas são muito utilizadas para representar números muito grandes e números muito pequenos. Vamos dar alguns exemplos. A distância do Sol até o planeta Terra é igual a 150 milhões de quilômetros. Agora, eu posso também escrever esse número na unidade metros, que daria que a distância do Sol até a Terra é 150 bilhões de metros. E imagine eu ter que escrever este número, 150 bilhões, 20 vezes seguidas. Imagine o tempo e o espaço que eu não ocupo com isso. Outro exemplo, a massa da Terra. A massa da Terra é 6 seguido de 24 zeros.
Então a massa da Terra é o número 6 seguidos de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 zeros. Imagine escrever este número várias vezes seguidas. Então, se utiliza as potências de 10 para facilitar a escrita destes números, especialmente quando forem números muito grandes ou números muito pequenos. Vejamos um exemplo de número muito pequeno. O diâmetro de um átomo. O diâmetro de um átomo é da ordem de 0,00000000001 metro. Inclusive, não só a dificuldade do tempo gasto para escrever esses números, como o espaço ocupado por eles, essa forma de representar esses números dificulta inclusive a contagem dos zeros. Precisamos contar aqui um por um os zeros para entender quantos zeros temos envolvidos aqui. Então nosso objetivo é reescrever estes números aí, só que utilizando as potências de 10 e tentando utilizar menos espaço para obter esses números. Vejamos alguns exemplos mais simples. Vamos pegar primeiramente o número 2. Se multiplicarmos o número 2 pelo número 10, isso vai resultar no número 20. Se pegarmos o número 2 e multiplicarmos por 10 elevado ao expoente 2, isso equivale a o número 2 multiplicado por 100, que resulta em 200. Se tivermos o mesmo número 2 multiplicado pelo 10 elevado a 3, isso equivale a 2 que multiplica o número 1000, que é igual a 2000. E reparem o padrão que ocorreu aqui. Na primeira linha, 2 elevado a 10 equivale a dizer que eu tenho 2 elevado a 10 elevado ao expoente 1. 2 multiplicado por 10 elevado ao expoente 1. Repare que o número 2 multiplicado pelo 10 com expoente 1 deu o número 2 seguido de 1 zero. Na segunda linha, temos o número 2 multiplicado por 10 elevado ao expoente 2. E isso resultou em 2 zeros. Na terceira linha, temos o número 2 multiplicado pelo 10 com expoente 3. E o resultado foi o número 2 seguido de 3 zeros. E seguindo esse padrão, então, quando nós temos um número natural multiplicado por uma potência de 10, o resultado é este número seguido da quantidade de zeros igual ao expoente do número. Isso já permite que a gente escreva os 3 primeiros resultados num formato diferente. Então vejam que na distância do Sol até a Terra, nós temos o número 15 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. E, portanto, eu posso escrever este número como sendo o número 15 multiplicado pela potência de 10 elevado ao número de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. Em outra unidade, nós temos a distância do Sol até a Terra na unidade metros é 15 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. Então isso daqui seria 15 vezes 10 elevado a 10 metros. No caso da massa da Terra, nós temos o número 6 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, bom, 24 zeros. E isso equivale ao número 6 multiplicado pela potência de 10, 10 elevado a 24. No caso do diâmetro do átomo, temos que explorar o que aconteceria para produzirmos números menores do que 1. Por exemplo, faremos aqui um cálculo. 2 vezes 10 elevado a menos 1. Vejamos quanto vai dar esse resultado. Vejam só. 10 elevado a menos 1, pela propriedade da potenciação dos expoentes negativos, equivale a 2 multiplicado pelo inverso de 10, 1 sobre 10, que é igual a 2 dividido por 10, que equivale a 0,2. Se tivermos
2 elevado ao expoente 10 elevado a menos 2, teremos 2 vezes 1 sobre 10 ao quadrado, seguindo então a propriedade da potenciação de que o expoente negativo inverte o número 10 virou 1 sobre 10, elevado ao expoente positivo 2. Isso é igual a 2 dividido por 100, que é igual a 0,02. E aí no terceiro exemplo, 2 que multiplica o 10 elevado ao expoente menos 3 é igual a 2 que multiplica 1 sobre 10 ao cubo, que é igual a 2 dividido por 1000, que é igual a 0,02. Opa! 0,002. Reparem aqui no padrão. Quando o expoente do 10 é menos 1, nós temos uma casa decimal. Quando o expoente do 10 é menos 2, nós temos duas casas decimais. Quando o expoente do 10 é menos 3, nós temos 3 casas decimais. E, portanto, veja que o diâmetro do átomo ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas decimais. Isso equivale a escrever esse número como sendo o último número, o número 1, multiplicado por 10 elevado ao número de casas decimais que nós contamos como 10. Só que como esse aqui é um número muito pequeno, esse expoente é negativo. É 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros, uma forma muito mais simples de representar esse número minúsculo de 0,00000000001 metro. Então, temos aí exemplos de utilização das potências de 10. Entretanto, essas regras que acabamos de verificar, elas só estão funcionando porque o número que está antes da potência de 10 é um número inteiro. No caso aqui o 2, o 15, o 6. Entretanto, podemos também ter números quebrados, números decimais, números com vírgula associados à potência de 10. Vamos explorar então alguns exemplos de números quebrados com potência de 10 para então criarmos uma generalização do uso de potência de 10. Mas mostrando aqui a importância do uso das potências de 10 é diminuir bastante o trabalho, o tempo e o espaço ocupado por números muito grandes e números muito pequenos. Vejamos alguns exemplos de números decimais associados com potências de 10. E vamos tentar deduzir uma regra geral para todos os casos. Vamos pegar um número bastante simples, o número 2,5. Reparem que o número 2,5 que eu multiplique pela base 10 elevado a 1 equivale ao número 2,5 multiplicado por 10, que é igual ao número 25,0. Eu vou escrever o número 25 como 25,0 para mostrar mais claramente a propriedade que estamos prestes a deduzir. Se eu tiver o número 2,5 que multiplica o 10 elevado ao expoente 2, nós teremos o número 2,5 que multiplica 100, que é igual a 250,0. Mais um exemplo. 2,5 vezes 10 elevado ao cubo é igual a 2,5 vezes 1000, que vai dar 2500,0. Então, voltando aos nossos exemplos de números seguidos de potência de 10. Estamos explorando o que acontece com o número 2,5 quando é multiplicado por diferenças potências de 10. Temos o 10 elevado a 1, o 10 elevado a 2 e o 10 elevado a 3. Vamos ver exemplo agora do número 2,5 junto com potências de 10 negativas. 2,5 que multiplica 10 elevado a menos 1 é igual a 2,5 que multiplica 1 sobre 10, que é igual a 2,5 dividido por 10, que é igual a 0,25. 2,5 que multiplica o 10 elevado a menos 2 resulta então em 2,5 vezes 1 sobre 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2,5 dividido por 100,
que é igual a 0,025. E com esses 6 exemplos, nós já estamos prontos para encontrar uma regra geral que serve para todos os casos. Vejamos o que aconteceu com a vírgula em cada um dos casos. Repare que na primeira situação, na primeira linha da lousa, nós temos que a vírgula está entre o número 2 e o número 5. E que no resultado final, 25, a vírgula está após o número 5. Dizemos então que a vírgula andou desde essa posição entre o 2 e o 5 até a posição após o 5. Podemos reparar que a vírgula andou uma posição. Vejamos o que acontece na segunda linha. Na segunda linha, temos que a potência de 10 é o 2. E que o resultado final deu 250,0. Repare que a vírgula original estava entre o 2 e o 5. E ela se movimentou quantas vezes? Ela se movimentou 2 vezes. Ela estava entre o 2 e o 5, ela andou uma vez entre o 5 e 0 e mais uma vez depois do próximo 0. Então a vírgula teve 2 movimentos e a potência de 10 foi o número 2. Vejamos se vocês já perceberam o padrão. Quando 2,5 fica elevado ao expoente 3, nós temos que a vírgula se movimenta 3 vezes. Ela sai da posição original dela, que era entre o 2 e o 5, e ela se movimenta 1, 2, 3 vezes até chegar à posição final dela. Repare que nas 3 primeiras linhas dos exemplos, 3 primeiros exemplos, a vírgula andou para a direita. Ela andou para a direita exatamente o número de vezes que estava no expoente da base 10. No caso das potências negativas, repare que o 2,5 multiplicado pelo expoente, pelo 10 elevado a menos 1, fez com que o resultado final, a vírgula se movimentasse uma vez, só que para o lado esquerdo. Veja que o número 0,25, ele estava originalmente com a vírgula entre o número 2 e o número 5, e nós tivemos um movimento dessa vírgula para a esquerda. Aqui, na última linha, nós temos 2,5 vezes 10 elevado ao expoente menos 2, e repare que o resultado final, a vírgula se movimentou 2 vezes, que é o expoente do 10. A vírgula original estava entre o número 2 e o número 5, e ela se movimenta 2 vezes até a sua posição final. E assim podemos generalizar esta regra de que a potência de 10 corresponde a quantas vezes a vírgula deve se movimentar. Se a potência de 10 for positiva, a vírgula se movimenta para a direita. Se a potência de 10 for negativa, a vírgula se movimenta para a esquerda. Vamos escrever essa regra e aí podemos seguir para fazer diversos exemplos e responder as perguntas. Então, a regra é a seguinte. O expoente da potência de 10 indica o número de vezes que a vírgula se movimenta. 2 pontos. Se nós tivermos um expoente positivo, nós vamos ter um movimento para a direita. Então, vírgula, anda para a direita. E se nós tivermos um expoente negativo, nós temos a vírgula, nós temos que a vírgula anda para a esquerda. E com essa regra nós já podemos resolver a primeira questão do material complementar que vocês têm aí, que é uma questão do Enem 2011. Essa questão diz o seguinte: a cor de uma estrela
tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6.000 Kelvin. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 kelvins. A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Repare então que na tabela nós temos a classe espectral, que para nós é apenas o nome do tipo da estrela. Nós temos a temperatura dela, uma lista de temperaturas. Temos a luminosidade, a massa e o raio das estrelas. Segundo o enunciado, o nosso Sol, que é amarelo, ele tem temperatura em torno dos 6.000 Kelvin. Se nós olharmos a coluna de temperatura do enunciado, veremos que a estrela que tem a temperatura mais próxima de 6.000 Kelvin é a quarta da lista, que tem a temperatura de 5.770 Kelvins. E repare que a mesma estrela, essa estrela G2, ela tem luminosidade igual a 1. Vamos registrar essas informações aqui na lousa. Então, pela tabela, nós temos que essa tal estrela G2, ela tem uma temperatura de aproximadamente 6.000 Kelvin, 5.770 Kelvin, e tem uma luminosidade igual a 1. Tá? Então, isso daqui é a classe da estrela, essa daqui é a temperatura, e 1 é a luminosidade. Vejamos a pergunta que o exercício nos faz. Se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então, a temperatura do Sol é aproximadamente 6.000 Kelvin. Uma estrela que tem uma temperatura 5 vezes maior teria que ter, então, uma temperatura da ordem de 30.000 Kelvin. Pela tabela, nós não temos uma estrela com temperatura exatamente igual a 30.000, mas nós temos uma temperatura igual a 28.000 Kelvin. Então, nós temos que essa estrela da classe B0, ela tem uma temperatura que é aproximadamente 5 vezes a temperatura do Sol. E, pela tabela, nós podemos ver que a luminosidade dela é 2 vezes 10 elevado ao número 4. Ele quer saber a ordem de grandeza da luminosidade dessa estrela comparada com a luminosidade do Sol. Como a luminosidade do Sol é igual a 1, a luminosidade da estrela é este número aqui de vezes maior do que a luminosidade do Sol. Só que a gente olha nas respostas das alternativas de A até E e percebemos que nenhum dos resultados das alternativas de A até E contém um número neste formato de potenciação. Seguindo a nossa nova regra deduzida, nós temos que o número 2 vezes 10 elevado a 4, eu posso escrever ele escrevendo 2,0 vezes 10 elevado a 4. É exatamente o mesmo número. Como nós temos o expoente positivo, eu vou utilizar esta propriedade deduzida aqui, de que o expoente positivo, a vírgula anda para a direita. E quantas vezes a vírgula vai andar para a direita? Vai andar para a direita exatamente o número de vezes correspondente ao expoente. Portanto, essa minha vírgula vai se movimentar 4 vezes para a direita. Então, nós teremos este número aqui. Repare que a vírgula original estava logo após o 2 e ela se movimentou 1, 2, 3, 4 vezes até o seu destino final. E isso resulta no número 20.000,0 ou simplesmente no número 20.000. E temos então já a resposta do exercício, já que a luminosidade da nossa estrela B0 é 20.000, a luminosidade do Sol é igual a 1. E ele nos pergunta quantas vezes
qual vai ser a ordem de grandeza da luminosidade dessa estrela? A luminosidade dessa estrela terá uma ordem de grandeza, terá uma grandeza, será 20.000 vezes maior do que a luminosidade do Sol, que é 1. Isso resulta na resposta A deste exercício. Então repare que os dois exercícios que nós fizemos envolviam contextos completamente diferentes, mas que exploram as propriedades, exploram se o aluno conhece as propriedades da potenciação. Temos perguntas? Temos sim. Na verdade, essa pergunta ela foi feita lá no início do exercício que você fez, do Pedro e da Gabi. E se tivesse a potenciação 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado? Então vamos lá. 2 elevado a 2 somados com 2 elevado a 2. Neste caso, não é possível utilizar as propriedades de potenciação, porque podemos ver ali pela lista que não há nenhuma propriedade que envolve a soma das bases. Portanto, temos que resolver esse exercício sem utilizar as propriedades. Temos que fazer o cálculo individual de cada um dos resultados. 2 elevado a 2 resulta em 4, mais 2 elevado a 2 que resulta em 4, e 4 mais 4 resulta em 8. Então nós conseguimos resolver essa expressão, entretanto nós não utilizamos as propriedades de potenciação. Só é possível utilizá-las se as duas bases estiverem multiplicadas ou divididas. Temos mais perguntas? Temos sim. Temos uma pergunta do Antônio. Ele pergunta se este é o produto notável e se é utilizado com mais frequência na física. Respondendo então sua pergunta, não é um produto notável. Produto notável são outros tipos, um outro assunto da matemática que teremos também que abordar numa outra aula. Qual era a segunda parte da pergunta? Ele perguntou, é utilizado com mais frequência na física? Não posso afirmar que será mais utilizado na física. A física, por ser uma ciência exata, ela utiliza muitas operações matemáticas e a física sim fará muito uso das propriedades da potenciação. Entretanto, é difícil afirmar se a quantidade que aparece de vezes na física é mais frequente ou menos frequente que a matemática. Mas pode ter certeza que tanto na física quanto na química, as propriedades de potenciação vão aparecer muitas vezes. Ele mandou uma outra questão, o Antônio mesmo, se ele pode usar esta regra em transformações métricas. Sim, pode sim. Excelente pergunta, Antônio. Vamos mostrar como que funciona isso. Por exemplo, sabemos que para transformar 1 metro na unidade centímetros, nós multiplicamos por 100. 1 metro multiplicado por 100 resulta em 100 centímetros. Multiplicar por 100, podemos também, em vez de escrever 100, podemos escrever 100 utilizando a potenciação e escrever 10 ao quadrado centímetros. Dessa forma, vamos pegar um exemplo. Maurício, qual que é a sua altura aí? Quanto você mede de altura? 1,75. Então nós temos 1,75 metros. Se quisermos escrever isso em centímetros, faremos 1,75 multiplicado por 100, isto é, multiplicado por 10 ao quadrado centímetros. E utilizando esta regra do expoente da vírgula, o 10 está elevado a um expoente positivo, portanto a vírgula anda para a direita, e ela anda quantas vezes para a direita? Anda exatamente 2 vezes para a direita. Então nós temos que o resultado disso será 175,0 centímetros. Repare que a vírgula original estava entre o número 1 e o número 7 e ela se movimenta 2 vezes até o seu destino final. E 175,0 podemos deixar neste formato ou podemos escrever simplesmente 175 centímetros. Então, sim, podemos utilizar estas potências de 10 para fazer as transformações de medidas de comprimento. Também é possível fazer isso com as medidas de área e com as medidas de volume. E esta técnica é especialmente útil quando temos que fazer a operação inversa.
por exemplo, 1 milímetro para ser transformado em metros, isso aqui é 1 dividido por 1000 metros. Então, e 1 dividido por 1000, nós podemos escrever como sendo 1 dividido por 10 elevado ao cubo. E pegando a propriedade da potenciação dos expoentes negativos, eu posso dizer que 1 sobre 10 elevado a 3 é a mesma coisa que a mesma base 10 elevada ao expoente negativo menos 3. Então, 1 milímetro equivale a 10 a menos 3 metros. Dessa forma, se eu quiser, por exemplo, escrever o tamanho de uma formiguinha de 5 milímetros na unidade metros, eu teria que fazer 5 multiplicado pelo 10 a menos 3. E seguindo a regra da vírgula do expoente, eu vou andar com a minha vírgula. Repare que o meu número 5, eu posso escrever ele como sendo 5,0 vezes 10 a menos 3. Como o expoente é negativo, nós vamos andar com a vírgula 3 vezes, só que para o esquerdo, que vai resultar, então, 0,005 metros. Repare que a vírgula original estava após o número 5 e ela se movimenta 1, 2, 3 vezes para a esquerda até chegar no seu destino final. Então fica aí respondida a pergunta do Antônio. Temos tempo para mais perguntas? Olha, o Antônio ele pergunta, que ele complementa a pergunta dele, ele pergunta se for elevado ao quadrado, ao cubo, por exemplo, como fica? Ah, daí você precisa conhecer as transformações de unidades. Por exemplo, quando nós temos 1 metro quadrado para se transformar em centímetro quadrado, nós temos que não multiplicar por 100, mas multiplicar por 100 ao quadrado. E 100 ao quadrado é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado, que é o 100, elevado ao expoente 2, se nós estivermos passando de metro quadrado para centímetro ao quadrado. De modo que 1,75 metros quadrados vai ser 1,75 vezes 10 elevado a 2, também elevado ao quadrado para ser transformado em centímetros ao quadrado. Daí, nós temos que fazer uma passagem intermediária aqui, escrevendo que isso é 1,75 vezes 10. Aqui, ó, terceira propriedade da potenciação. Duas potências, uma base elevada a uma potência elevada a outra potência, as potências se multiplicam. Vezes 10 elevado à quarta centímetros quadrados. E 10 elevado à quarta, faremos a vírgula andar 4 vezes. Então, isso ficará 175,00,0 centímetros ao quadrado. Vamos conferir se isso está correto. Nós tínhamos que andar com a vírgula 4 vezes. A posição original dela era entre 1 e o 7. Nós andamos com ela 1, 2, 3, 4 vezes até o seu destino final. Então, está correto aí o resultado. Mesma coisa, se nós tivermos 1 milímetro cúbico para transformar em metro cúbico, é 1 sobre 1000, só que também elevado ao cubo. 1 milímetro cúbico, então, é 1 sobre 10 ao cubo elevado a 3 metros cúbicos. 1 milímetro cúbico é, portanto, 10 elevado a menos 3 elevado a 3 metros cúbicos. E, finalmente, 5 milímetros cúbicos seria igual a 10 elevado a menos 3 elevado ao cubo, que ficaria 5,0 vezes 10 elevado a menos 9, já que nós temos uma multiplicação do menos 3 com o número 3, que resulta em menos 9, e isso significa andar com a vírgula 9 vezes. Então, isso resultaria em 0,000000005. Será que deu certo? Vamos verificar. A vírgula original estava depois do número 5. Ela precisa se movimentar 9 vezes para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes até o seu destino final. Então, está correto este resultado. 5 milímetros cúbicos é igual a
0,000000005 metros cúbicos. Então, sim, essa parte de potência de 10 é muito útil, extremamente útil para transformações de unidades de comprimento, de área e de volume. Então, acho que apenas para encerrar algumas coisas. Os alunos estão pedindo para você vir falar sobre física, que gostaram muito da aula, né, de hoje, e com a proximidade do Enem, eles estão perguntando se você poderia dar uma dica de quais assuntos são mais prováveis de cair, enfim. Bom, como o Enem é uma prova secreta, é muito difícil de a gente fazer previsões sobre os assuntos. Normalmente a expectativa é que todos os assuntos trabalhados no ensino médio sejam abordados no Enem, alguns com mais ênfase e outros com menos ênfase. A nossa aula de hoje sobre potenciação é uma aula que serve de base para muitos outros assuntos da matemática. A partir dessa aula é possível entender a teoria dos logaritmos, é possível entender a teoria das funções exponenciais, é possível entender melhor a parte de porcentagens e juros compostos, e é possível também entender melhor uma parte chamada de progressões aritméticas e progressões geométricas, que por um acaso é a aula número 2 da seção de números do Mande Bem no Enem. O assunto de progressões aritméticas e progressões geométricas é um dos assuntos quentes do Enem, um dos assuntos que mais cai e que utiliza uma parte dessas propriedades como base para se entender esses assuntos. Mas, infelizmente, a gente não tem como fazer uma previsão precisa de quais assuntos serão abordados no Enem. Então, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula ao vivo do Mande Bem no Enem.